Fala, nobres semelhantes! E aí, estamos aqui no YouTube e agradeço por você ter vindo lá do Instagram ou do Facebook, né? Eu fiz a chamada para a gente fazer uma live, né, lá no Instagram, mas teve umas mudanças na plataforma do Instagram e que eu não sabia, né? E que o mínimo de pessoas, de seguidores para poder fazer uma live agora é de 1000 pessoas, né? Então a gente ainda não tem esse número de seguidores lá no Instagram. E eu descobri isso só ontem, depois que eu já tinha encaminhado o convite para todos vocês. E agora fizemos então essa mudança, né, em cima da hora. Mas você não vai perder de forma alguma o conteúdo que a gente gostaria de passar para vocês. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, separaram esse tempo, né, para estar com a gente. E para aquelas pessoas que já nos conhecem, né, vocês já sabem um pouquinho, né, dessa trajetória aqui. E para aqueles que não nos conhecem, que está nos conhecendo hoje pela primeira vez, está nos vendo, eu me chamo Luno. E eu me chamo Mari. Aqui é minha esposa Mari, né? Nós somos um casal, casados há 34 anos, né? Que junto com dois pets, dois peludinhos, resolvemos encarar uma mudança radical de vida, viajando por esse Brasil dentro de um furgão. Então, a pequena está querendo aparecer no vídeo. Você vai aparecer só no final. Não, agora não vai aparecer. Pra brincar com a bolinha dela. Então, gente, separamos esse tempo agora para a gente compartilhar com vocês a ideia do nosso projeto, que até então a gente não tinha deixado isso explícito. E eu gostaria que vocês... O que você vai fazer? Vai falando, pode falando. Ah, eu ia pegar ela. Mas daí agora vem o outro, agora eles vão querer dominar. E um tem ciúme do outro, né? Mas nós separamos esse tempo, gente, para dar que esse vídeo, né, que não é uma live, mas é um vídeo gravado, que vocês estão assistindo aqui agora no horário que seria a live, ele ser o start, né, para nós, o marco de quando nós realmente estamos tornando público, né, esse nosso projeto. E com isso, nós vamos compartilhar aqui hoje. Acho que não vai dar certo. Vai sim. Acho que não vai dar certo. Pronto, pode. Calmaram? Calma. Agora vai querer ficar aí, olhando pra câmera aí agora, né? Então fala aí, tu quer falar? Fala. Fala então. Fala se tu quer falar. E então assim, gente, a gente vai compartilhar com vocês como que surgiu essa ideia, como que a gente começou, né, esse projeto, porque nós já estamos, né, pelo menos 9 meses, né, nesse processo desde que compramos o furgão, começamos a fazer as adaptações, as construções, né, para tornar ele o mínimo necessário que a gente pudesse fazer essa viagem e ter a autonomia, né, que é necessária. Então nós durante esse período até compartilhamos algumas coisas assim na rede social, mas nada assim com uma frequência, né, com uma constância, como é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, mostrando a rotina, mostrando tudo, né, tudo que acontece no dia a dia, como enfrentamos os desafios, como que a gente escolhe para ir para uma outra cidade, coisas nesse sentido assim, e principalmente como que a gente custeia, né, essa nossa empreitada agora. Mas o que eu quero de início já dizer para vocês é que eu sei que muitas pessoas, e até que falam conosco, mandam mensagens, dizem assim, que sonho, né? Isso é um sonho, eu também gostaria de viver dessa forma e tudo mais, né? E sempre elas colocam assim como um sonho, que sempre soa como algo muito distante, assim, né? É algo que... Quase que impossível, assim. Então, nesse momento, eu quero mostrar, através da nossa experiência até aqui, deixar bem claro para vocês que o sonho, ele não pode estar a quilômetros de dinheiro, vamos dizer assim, né? A quilômetros financeiros longe do seu realizar. Por quê? Porque se você tem um sonho e entre você e o sonho tem dinheiro, né, envolvido, que você precisa de dinheiro para realizar, e isso é o que está te impedindo,
eu quero dizer para vocês que isso é um bloqueio que naturalmente as pessoas desenvolvem e que não precisa ser assim, né? E o fato de nós estarmos aqui hoje, né, nos propondo e nos impulsionando para esse tipo de vida, ele não veio dentro de um contexto de que a gente tá com a grana, né? Que a gente tá com o dinheiro, que a gente tem, né, as posses para fazer isso acontecer. Muito pelo contrário, né, Mari? Sim. A gente vai compartilhar aqui com vocês como que isso começou. E por incrível que pareça, começou na pior fase financeira da nossa vida. É isso aí. Eu acredito que é a pior, porque a gente não tinha passado ainda por um momento como passamos, né? Agora, do ano passado para cá, foi um ano assim que a gente jamais imaginava passar o que passamos, né? E no meio dessa tormenta, no meio dessa tempestade, foi aonde que a gente tomou a decisão de ou vamos fazer isso, né? E tem que ser feito agora, ou nós vamos ficar nesse bolo, né, financeiro que está acontecendo aqui. E aí foi aonde que eu cheguei para Mari, né, num dia, né? Eu falei, Mari, ó, o nosso quadro diante de nós é esse, né? E o que a gente pode fazer é uma loucura, que é o quê? Ignorar esse quadro, essa realidade momentânea, e olhar para uma realidade futura que a gente já pode começar a viver hoje, dando o primeiro passo. E foi isso que a gente fez. Eu cheguei para a Mari e falei da ideia de, não, vamos para a estrada. Quem já conhece a gente um pouco mais tempo, sabe que nós temos um trailer. Esse trailer nós construímos ele em 2015, 2014, 2015, e saímos viajar com ele. Só que o que ocorre é o seguinte, hoje nós com esse trailer, nós podíamos simplesmente comprar novamente uma caminhonete, né, que o carro que a gente até então tinha não tinha condição de puxar um trailer, né? A gente poderia simplesmente comprar de novo a caminhonete e sair viajar com o trailer, né? Mas não foi a nossa opção. A nossa opção foi realmente ter o furgão e começar a montar ele do zero, né? Que tudo o que vocês vão estar vendo depois no próximo vídeo, que vai ser o tour que a gente vai fazer aqui de tudo que a gente preparou aqui para a gente poder viajar, foi feito com as condições que a gente tinha. E a gente está montando, está né, finalizando aos poucos. E como é para trabalho, vamos dizer assim, a gente iniciou juntando a nossa vida com o trabalho, vamos dizer, né? E depois o Luciano vai falar um pouquinho do escambo e tal. Mas aí o trailer, ele, por ser um trailer, é mais difícil de você, vamos dizer, estacionar, essas coisas assim. E como nós só temos o furgão, então o Luciano teria que me deixar num lugar, se fosse com o trailer, né? Me deixar num lugar, sair com o carro. Aí ia ser uma maratona. Assim não. Nós quatro vamos juntos, tudo acontece junto e assim e é bem mais prático para nós, né, Luciano? Até por questão de estacionamento, nós optamos por um pequeno por conta disso também. Sim, e a questão é também, eu sei que muitas pessoas aí casados, né, ficam imaginando, né, meu Deus, mas eu não ia conseguir ficar 24 horas assim um com o outro, né, num espaço tão pequeno. E eu acredito nisso, eu sei que realmente é uma vida, né, ou seja, um contexto, né, que se vive que não é talvez para todos, né, mas como nós temos já um histórico, né, como falamos, né, casados há 34 anos e a gente sempre viveu juntos, sempre fez as coisas juntos, esse não é de longe, não é empecilho para nós. É de longe uma dificuldade para nós, né? Então isso é um ponto bastante positivo. E é óbvio, né? A gente, por mais minimalista que sempre fomos, né? Nunca fomos de construir castelos e ficar imaginando, né? E ter essas coisas grandes e tudo mais. Não, a gente sempre foi de boa, bem tranquilo. E assim, existe sim uma readaptação, né, num contexto de um espaço menor como esse, mas tudo precisa acontecer dentro de um acordo, né, que naturalmente vai acontecendo, porque você sai de um contexto, né, vivendo com mais espaço, com tudo, com seus lugares, e aqui não, aqui você... Engraçado, por menor que né, e por tão poucas coisas, vamos dizer assim, que a gente carrega, acredite se quiser, mas é mais fácil você perder uma coisa aqui dentro
Pior que é. É mais fácil perder uma coisa aqui dentro do que Numa casa numa casa grande. grande. É incrível, assim, né? Agora há pouco eu tava procurando uma peça que engata a câmera aqui. E onde é que tá, e onde é que tá, e onde é que tá. E rodei, que eu mexi com ela há pouco ali, onde é que tá. E onde eu fui ver já tava ali no pedestal e eu nem tinha visto que tava ali ainda, né? Ah, e sem contar, né, que nós estamos gravando agora para vocês e que nós já gravamos isso tudo antes. Sim. Mas o celular, por alguma razão, parou em 8 minutos e não continuou gravando. Então, nós estamos fazendo aqui pela segunda vez, né? Então, agora, eu acredito que o que vamos compartilhar com vocês não é diferente do que a gente já tinha gravado, mas sempre, né, alguma coisa muda, né? Mas o que espero que agora dessa segunda versão fique ainda melhor, né? Mas é o seguinte, gente, como é que a gente teve a ideia de começar com isso? Então, como eu já dei uma prévia ali, né? Mas antes de começar mesmo, né? Deixa eu só dizer uma coisa que eu não falei no outro vídeo, agora é bom por causa disso, né? Umas coisas que eu podia ter falado antes eu não falei, então agora eu tenho a oportunidade de falar. Se você ficar até o final desse vídeo, não pode pular lá pro final. Você tem que, porque no meio aqui do vídeo, né, eu vou falar algumas coisas aqui que você não vai entender depois. Mas no final desse vídeo tem uma coisa muito interessante que vocês vão... não pode pular. Vocês vão ficar de cara no final desse vídeo aqui. Mas, enfim. Para você chegar lá também, você precisa, né, se inscrever aí no canal. Se você está chegando agora, né, se inscreva no canal, curte, né? E por favor, não saia do vídeo. Eu sei que você, né, vai gostar ou não gostou. Lá no final do vídeo você, né, dá um comentário, né? Fala assim, não curti, ou fala curti. Tenha uma ação, tá? Depois eu vou falar por que é importante você ter essa interação com o vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Eu dei uma pincelada aqui de que a gente teve a decisão de encarar essa vida de viajante, né? Viajando pelo Brasil e tudo mais, dentro de um furgão, num momento em que a gente jamais teria condições de fazer isso, né? Como eu falei, a gente passou um período, né, do ano passado, assim, de muita tormenta financeira, coisa assim que é absurda, assim, que a gente nunca passou isso, né? Em 34 anos, assim, né? 34 anos a gente nunca tinha passado uma experiência assim. E foi uma coisa assim absurda. Então, assim, era de longe um momento que a gente poderia pensar assim, não, acho que a gente, né, estamos com esse bolo de dívida aí, mas o que a gente vai fazer? Vamos viajar. Vamos comprar um furgão, vamos construir um motorhome. Jamais as pessoas iam pensar, ou qualquer um ia pensar isso. Mas, quando eu me vi diante daquela situação e eu vi que aquilo estava consumindo a gente, eu falei para Mari, olha, nós temos essas duas opções. Hoje a gente fica aqui cozinhando, né, essa tensão que a gente está vivendo, ou a gente fica aqui alimentando isso, ou a gente vai simplesmente deixar isso de lado e vai seguir em diante e vai fazer o que a gente sempre quis fazer, que é viajar, né, fazer né, conhecer os lugares e tudo mais, experienciar, né, a vida de uma maneira totalmente diferente, desfrutando de tudo que Deus criou, né? Então a gente queria muito fazer isso, mas jamais a gente ia pensar no momento de dívida em fazer isso. Só que quando a gente se posicionou em direção ao que a gente deseja, é algo muito interessante que eu quero já colocar para você. Se você tem um sonho, você tem que dar o primeiro passo. Não importa se você não está vendo um palmo, sabe, um nevoeiro entre você e o teu sonho, que você não enxerga nada. Você pensa assim, não, eu vou ficar aqui de boa, né? Eu sei que eu vou chegar no meu sonho, mas eu vou esperar baixar esse nevoeiro para conseguir enxergar melhor. Não adianta você fazer isso. Se você tem um sonho, você quer chegar lá, você tem que dar o primeiro passo. Você já entrou num nevoeiro, você não enxerga muito longe. Mas se você ficar parado, é o mesmo que você vai enxergar se você der um passo. Vai dar mais um passo, a mesma coisa que você está vendo parado. É o mesmo cenário. É o mesmo cenário. Você dá mais um passo até que vai clareando e você chega no teu destino. Então, realização de sonhos é isso. Você precisa dar o teu primeiro passo. Não vem com essa conversa de que, não, eu vou trabalhar todo dia, descansar no domingo, lá daqui não sei quantos anos eu vou me aposentar, daí eu vou... Olha, gente, ó. A vida passa muito rápido. A vida passa rápido e você não sabe do teu amanhã. Então o que você tem que fazer, faça hoje, né? Não consegue realizar hoje, dá o primeiro passo em direção à realização. E aí você vai ver que as coisas vão se abrindo de forma que você não imagina que aquilo de repente está na tua frente. Então nós
tomamos essa decisão de um dia para o outro, né, Mari? Um dia à noite eu conversei com ela, no outro dia de manhã nós já estávamos com tudo certo, com o carro já comprado, negociado, né? Então, isso só aconteceu porque a gente dá o primeiro passo. Você dá, né, você acredita naquilo. Você precisa acreditar. E nós estávamos numa condição, naquele momento, que tudo que a gente olhava era como é que nós vamos pagar isso, como é que nós vamos pagar aquilo, E é incrível, quando a gente deixou isso de lado, não ficamos mais nos consumindo com isso, nós demos o primeiro passo em direção à compra do furgão e começar os preparativos para viajar. Automaticamente tudo foi se ajustando, as dívidas foram sendo pagas, o carro começou a, né, ser construído, ainda temos dívidas, né, ainda estamos, né, mas está tudo sob controle, isso já, né, não nos consome mais, e a gente está vivendo já a experiência que a gente, né, se propôs a viver. Então isso é possível por quê? Porque a gente se envolveu com o nosso desejo. Não basta você só pensar e ter um desejo, você tem que se envolver com ele. Você tem que estar na prática do dia a dia, né? Fortalecendo, reforçando esse desejo. E isso a gente veio fazendo. Então já estamos há 9 meses nesse processo. A gente até postou algumas coisas, tem postado algumas coisas aleatórias ali nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Aqui no YouTube você pode ver que não tem, a gente nem divulgou esse canal ainda. Esse aqui está sendo o primeiro vídeo para o canal do YouTube. Porque a gente ainda não estava oficialmente, assim, não vamos começar a fazer. E agora não, esse vídeo especificamente dá o start, né? É o marco inicial da nossa vida nômade, na nossa vida minimalista, vivendo na estrada e conhecendo os lugares e fazendo o que a gente deseja fazer. Então é muito importante que você está participando disso, né? Você nesse dia está aqui fazendo parte disso. E de alguma forma, daqui um tempinho, talvez você seja a pessoa que foi despertada, né? Que foi incentivada através desse vídeo a dar o teu primeiro passo e daqui a pouco você está realizando também, né? Então é muito legal ter você aqui nesse vídeo. E assim, como que surgiu a ideia, né? Como que foi que aconteceu? Nós então estávamos nessa condição, tomamos a decisão, e aí o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai custear viagens? Como que a gente vai... E a proposta do nosso projeto é de que nós vamos viajar, e nós vamos mostrar para você como fazer isso. Nós vamos viajar totalmente desprendido de dinheiro, sem se preocupar com a questão dinheiro, né? Por quê? Porque se você for ver ali o nome do nosso perfil, né, dos nossos canais aí, Escamboteando por aí. E de onde surgiu o Escamboteando por aí? Porque o escambo é uma troca, não é? O significado da palavra escambo é uma troca. Tipo, antigamente, antes de existir dinheiro, era o que as pessoas faziam. Elas umas plantavam arroz, outras feijão, outras batata, não sei o quê. E aí o que vocês faziam? Na colheita, eles trocavam entre eles, né? Pega aqui o feijão, eu preciso de arroz, trocava. Era a troca que acontecia, era o escambo. E hoje em dia é mais conhecido como brick. Hoje é o tal do brick. Mas enfim, aí, por que eu cheguei nessa questão do escambo? Porque eu sempre conversando, né, eu presto serviços, né, de várias áreas de serviço para empresas. E sempre conversando com os comerciantes, com os empresários e tudo, eu comecei a perceber que eles estavam desatentos sobre a questão do dinheiro digital que está às portas, né? Tá para chegar em algum momento. É uma tendência mundial, né, das CBDCs, que são as moedas digitais, ou seja, não existir mais o dinheiro de papel, passar somente a ter o dinheiro digital. E comecei a estudar sobre isso e eu percebi que isso é uma armadilha muito grande assim, para a população, dependendo de que governo está no governo, né? De quem está no poder, porque uma vez que o Banco Central tem o controle total sobre o dinheiro que circula no país, o cidadão perdeu a sua última linha de liberdade, de escolha, né? Porque é um controle absurdo. E o tal do Drex, né? Que é a moeda digital do Brasil, que está se esforçando, né, de um lado esforçando para que ela entre em vigor o mais breve possível, e por outro lado, né, existe essa quebra de braço aí. Nós sabemos que é uma batalha praticamente perdida, vai chegar em algum momento, vai chegar a moeda digital, porque o dinheiro já é arcaico, a gente sabe disso, e não tem como lutar contra a tecnologia, né, nunca ninguém vai vencer contra a tecnologia.
isso vai acontecer em algum momento. Só que quando acontecer, você pode talvez ter se preparado melhor, né? Do que simplesmente tudo que você tem ficar na mão do governo. E ele determinar o que você pode ou não fazer com o teu dinheiro. Então, e eu não estou falando isso lá na frente, estou falando isso com exemplos que já existem, como o da China, por exemplo. Na China, o yuan digital deles, a moeda deles, eles têm o controle exatamente disso. É um controle total que eles têm. Então eles determinam onde você pode comprar, onde você não pode comprar. Mas enfim, eu comecei a conversar com os comerciantes sobre isso e percebi que eles estavam desatentos, né? Então, no final do ano passado até reuni vários estudos que eu fiz e busquei informações e reuni todo esse conteúdo e escrevi um livro, né? Mostrando as armadilhas desse dinheiro digital que é o Drex. E aí eu fiquei pensando, tá, o que vai ser quando isso realmente for implantado, né? Como que as pessoas vão escapar disso? Como que vai ser? E eu fiquei pensando, pô, a única forma vai ser as pessoas voltarem pro escambo, né? E aí surgiu essa ideia do escambo, né? E daí eu fiquei pensando, eu cheguei pra Mari, até falei um dia, falei, Mari, olha só que ideia, né? Se uma pessoa pudesse viajar o Brasil onde tiver e ele não precisasse de dinheiro, ele simplesmente oferecesse o que ele sabe fazer em troca daquilo que ele precisa. E aí, como eu compartilhei com a Mari, isso uns dias antes de a gente comprar o furgão. Então, era uma ideia que já tinha brotado ali. E aí, quando surgiu a ideia do furgão, eu falei assim, nós vamos encaixar as coisas, né? As pecinhas do quebra-cabeça foram se encaixando. Então, a gente trouxe isso para esse propósito, onde o que vai custear a nossa viagem vai ser o serviço que eu vou prestar em troca daquilo que a gente precisa. Então, uma preocupação que a gente não tem em relação mais, é o dinheiro. Não, a minha preocupação agora é quem eu vou servir na cidade onde eu estou. Né? Essa é o meu propósito de quando eu chego numa cidade. Não é onde é que eu vou buscar alguém que quer me pagar por isso. Não, eu quero ver onde que eu posso servir aquela pessoa com aquilo que eu sei fazer, que vai fazer a diferença, né, na empresa dela, naquilo que ela precisa. Então, isso tem sido muito legal. Por quê? Porque eu não estou esperando para fazer isso depois. A gente já começou a fazer, né? De oferecer os meus serviços para custear o que a gente está fazendo. Então a gente chegou aqui, né, Mari? Dentro desses 9 meses, sim, fazendo isso. Então depois ali a gente vai estar agradecendo, já fazendo agradecimento a várias pessoas aqui que foram importantíssimas, né, nessa primeira fase. E muitas delas são essas empresas, né, que vieram me contratando para fazer os serviços, né, para elas. Então, assim, nós conseguimos dessa forma conciliar aquilo que a gente quer fazer, né, com aquilo que vai financiar a nossa viagem. E além disso, e não depois, mas muito além, que eu digo até de uma forma superior a isso, é o fato de que nós vamos estar conhecendo pessoas, conhecendo lugares, mas acima de tudo pessoas onde a gente vai poder compartilhar com elas daquilo que sempre queima no nosso coração, que é poder falar do amor de Deus para elas, do reino de Deus, poder compartilhar as nossas experiências de fé e tudo mais. E que vocês aos poucos vão estar, aqueles que não nos conhecem, vão estar nos conhecendo, né, dentro desse contexto também. E é isso que a gente está, para essa direção que a gente está caminhando agora, né? E esse vídeo então está sendo um start inicial para que isso tudo aconteça. E hoje, a gente só está fazendo isso hoje, né, Mari? Quase 9 meses depois, porque hoje que a gente já encontra, assim, a gente é autossuficiente agora, né? Então tudo que a gente precisa está aqui dentro, sabe? A gente tem todas as ferramentas que são necessárias para a gente poder fazer isso independente, né, de qualquer coisa. Então, autonomia, né? Uma autonomia que para nós era bastante importante, e é importante porque como eu trabalho com computador, internet, eu preciso ter autonomia disso, né? Eu preciso ter internet, eu preciso, né? Então, isso não tinha como fazer sem estar com tudo isso acertado já. E isso já, graças a Deus, a gente já tem, né? Já está tudo certo. E hoje nós passamos por esse período, né, que a gente comentou ali das turbulências e tudo, né, ainda, né, temos as nossas coisas que a gente precisa ainda pagar e tal, né, que são algumas despesas fixas, que ainda que vai mais alguns dias aí, mais uns meses aí, mas hoje a gente não tem
um fardo, né? Não tem aquela preocupação, não tem... É interessante isso, né? Porque assim, a gente não tem garantia de nada. Sabe? Hoje nós estamos aqui numa cidade, né? Eu já fechei várias parcerias aqui, já fiz vários trabalhos, mas a gente não tem garantia de nada quando chega num lugar. Mas a gente não tem preocupação nenhuma, é zero. Entende? Então, assim, é uma paz assim tão absurda que é maravilhoso poder viver, né, sem nada que te segure, te prenda, te atrapalhe, né, no desfrutar da vida que, né, que é tão maravilhosa, né, Mari? Que é muito bom, assim, ter essa liberdade. E a gente vai estar em outros vídeos, né, obviamente, né, talvez no próximo vídeo vamos estar falando, mostrando o tour aqui dentro do trailer, do motorhome aqui, do furgão, né, que tudo que a gente fez, né, a gente fez com as nossas próprias mãozinhas, e vamos estar fazendo esse tour também, e também vamos estar fazendo um vídeo mostrando para vocês desses 9 meses, sabe, o que a gente tem achado de mais interessante, mais bacana e legal dessa vida, né, e o que a gente ainda está se adaptando, porque tem as dificuldades, né, tem as adaptações que precisam acontecer, e às vezes algumas delas levam um pouquinho de tempo, e a gente então vai estar compartilhando também isso com vocês. Então, e também o porquê de nobres semelhantes. A gente tem a nossa saudação do vídeo sempre ali, né, de nobres semelhantes. O porquê disso, a gente vai explicar um pouco disso aí também para vocês. Mas num contexto geral, assim, as nossas viagens, né, eu sempre vejo, a gente acompanha viajantes também, né, tanto é que a gente se inspira em vários deles, né, mas dois deles, assim, 2 canais que a gente indica para vocês, que é muito legal. Que são 2 jovens, né? 2 jovens, né, recém-casados. São muito aventureiros, gente, meu Deus! Tem um deles que é o Baita Rolê, não sei se você já conhece, mas pesquisa aí no canal do YouTube, Baita Rolê. É um casal que, assim, ali você vai ver que você não precisa de muito para realizar o sonho que você quer de viajar, de conhecer países e tudo, sabe? Eles são, assim, roots. Eles não estão nem aí. A viagem deles eles fazem viagem de Chevette, agora eles estão fazendo uma viagem para o Ushuaia de bug, para você ter uma ideia. Já fizeram com Opala, de bicicleta, ou seja, eles não querem saber, eles estão na estrada e nada impede eles de estar na estrada. E aí tem outro pessoal também, que é o Por Aí de Kombi, que também a gente indica, é muito legal, eles já estão mais tempo assim na estrada. Hoje eles estão a caminho do Alasca, né? Então eles estão fazendo umas viagens, umas aventuras muito legais. Que foram os primeiros que a gente começou a acompanhar e tal, e que isso é legal porque vai te mostrando que é possível. Isso, né? Que é possível. E aí o que acontece? No começo eu falei para você, curta, né, o vídeo, né, se inscreva no vídeo. Geralmente você já tem ouvido isso, o pessoal pedir isso quando você está assistindo um vídeo aí na internet, né? Por que eles pedem isso, né? Talvez você não saiba, ou talvez, né, tenha um entendimento parcial disso, mas quando você curte, comenta e compartilha um vídeo, para a plataforma, para o YouTube, para as plataformas, né, existe um algoritmo por trás, né? Existe um código, né, que fica observando o que está acontecendo. Então, quando o vídeo tem bastante curtida, comentários e tudo, esse algoritmo ele vai entendendo que, opa, esse vídeo é relevante, as pessoas estão gostando, as pessoas estão curtindo. E o que ele faz? Ele acaba mostrando para mais pessoas, né? Agora, imagine assim, vamos dizer que, eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo esse vídeo aqui agora. Mas digamos que umas 10 pessoas vão estar assistindo esse vídeo. Se você simplesmente gostou e tal, e você assistiu o vídeo e você saiu fora, sem uma interação com o vídeo, né, as chances desse vídeo ser mostrado para mais pessoas é muito pequena. Entende? Então, o que eu peço para vocês, depois dessa explicação, é que você, ainda que seja um comentário negativo, que você não curtiu alguma coisa, mas faça um comentário, porque o algoritmo vai entender que teve uma interatividade, então, opa, há alguma relevância no vídeo, e vai alcançar mais pessoas. E como a nossa proposta não só mostrar nosso dia a dia, né, tem vários, né, eu acho muito legal, acompanhamos vários, como falamos para vocês, é muito legal eles compartilhar e tudo, né, o dia a dia deles. Mas além disso, eu vou estar particularmente ensinando vocês a como que eu ganho dinheiro, como que eu faço dinheiro. O que eu faço, quais são as ferramentas que eu uso, né? Por quê? Porque eu sei que esse conteúdo que eu vou passar, nem mesmo imagina que você possa fazer isso. E às vezes você vai ver que é uma coisa tão simples que você pode fazer, você pode ter uma renda aí, né, também,
até para dar os primeiros passos para realizar os teus sonhos aí. E mesmo os viajantes, né? Eu sei que os viajantes, muitos deles dependem da audiência, né, do YouTube e tudo mais para ter a monetização, né, para custear suas viagens. Muitos deles também, às vezes, ficam em busca, né, do que fazer para ter um rendimento. E assim eu posso também para eles dizer que o que eu vou estar fazendo vai servir para eles também. Né? Eles podem nos acompanhar, né? Já se inscrever aí no canal, porque vai ter esse tipo de conteúdo mostrando o que eu faço para a gente poder gerar. E muitos nômades, assim, como o Luciano está falando, não é a questão assim o dinheiro. Lógico que é preciso dinheiro, a gente vive, né? Precisa do dinheiro, mas assim, que não seja um empecilho. Porque quantas pessoas que eu vi já que fazem crochê, vendem crochê, fazem bombom, o casal faz bombom, vai vender, até a monetização acontecer, entendeu? Nossa, tem N recursos para você começar, iniciar. Então, nada é motivo, assim, nada é motivo, tem que querer. Uma coisa que é importante dizer é assim, ó, não importa se ninguém acredita no que você está querendo fazer. Se você deixar de acreditar, aí é impossível de se realizar. Então você precisa acreditar naquilo que você quer buscar e quer realizar. O teu sonho, você né? tem que acreditar que você é capaz de fazer aquilo. Agora talvez você pense, mas como que eu vou fazer isso? Né? Eu trabalho, eu recebo isso e já está tudo comprometido. Como que eu vou sonhar em fazer uma coisa? Você tem que dar o primeiro passo, tá? Talvez o primeiro passo, né? Agora puxando um pouco, talvez seja só você se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque agora você já sabe que eu vou estar ensinando o que eu faço para ganhar dinheiro na internet, né? Através da internet, através de recursos, né? Que são tecnologia. E hoje, assim, nós vivemos uma era tecnológica, onde está, sabe, não tem ideia do quanto é mais fácil ter acesso às informações. E às vezes você fica ali, né, achando que a tua vida vai ser aquilo para sempre. Não, você tem que dar um primeiro passo e romper essas barreiras, esses bloqueios, tá bom? Então, gente, nós estamos aqui falando com vocês neste primeiro vídeo como um vídeo inicial da nossa jornada oficialmente, certo? E dentro desse contexto, antes de chegarmos até aqui, pessoas passaram, né, por nós, né? Nós fomos também até elas e elas nos apoiaram e têm nos dado, assim, tem sido um apoio fundamental, né? Que são aquelas pessoas que, quando se fala de apoio, assim, apoiadores mesmo, né? E dentro desses apoiadores, né, nesse conjunto de pessoas, a gente vai querer agradecer alguma delas. Quer começar a falar, Mari? Vou agradecer os meus filhos, em primeiro lugar, o Marcel e a Tal, que sempre nos apoiaram muito. Meus filhos de coração, que eu considero meus filhos, porque é o marido da Tal, que é o Alex, e a esposa do Marcel, que é a Alessandra. Então, gratidão eterna para vocês, porque estão aí com a gente sempre. Vai dar certo, mãe, vai ter aventura. Porque é legal falar assim, né, quando são, principalmente quando são mais próximas, assim, pessoas do contexto parental, assim, né? Porque a gente sabe, assim, que nem sempre se tem apoio dos parentes próximos, né? Geralmente as pessoas, parentes principalmente mais próximos, eles sabem, parece que até torce um pouco contra, às vezes, quando você quer fazer alguma coisa, né? Então, pra mim, assim, quando a pessoa tá vendo você fazer uma coisa e ela nem se manifesta a favor ou para incentivar, pra mim eu já fico assim, né, isso aqui sabe, é meio contra já, então fica na dela e tá tudo certo. Mas quando você tem o apoio dessas pessoas, é muito fundamental. O próprio Jesus falou, né, o profeta na sua casa não tem honra, né? Então tem fundamento isso, porque infelizmente é assim. Mas aquelas que têm nos apoiado, como, né, a Mari está compartilhando aí, assim, é uma gratidão muito grande de poder ter esse apoio. Obrigada para a sogra e para minha mãe, que também sempre, nossa, sempre junto com a gente, nos incentivando. Queremos agradecer a prima, né? É minha prima, que na verdade, se for olhar grau, não é tão prima,
tão perto, mas que a gente se considera prima, e a gente teve uma infância muito legal, então a gente teve uma vida muito, muito legal juntas, e olha, meu Deus, sempre que a gente precisou, essa minha prima Sandra sempre abriu as portas para nós, sempre, né, Luciano? Nos abraçou, nos acolheu, ela e a família dela, ela, o Zé, as netas, filhas, são pessoas maravilhosas, lindas, pessoas lindas. E a gente agradece muito o apoio deles. Muito, né? Apoio deles. Foi muito importante. E eles sabem que eles nos apoiaram de alguma maneira, eles sabem. A gente nunca falou sobre isso, mas eles sabem. A Thelma e o Zeca, que numa hora que eu precisei muito, porque eu tenho uma mãe que ela está começando com demência, e eu estava para cá e eu não podia ir até ela. Então ela cedeu a casa dela para nós, para a gente ficar com a minha mãe, porque aqui no motorhome não dava. Então ela abriu as portas para nós também, até uma irmã da Sandra. Então são pessoas assim que, meu Deus, não tenho palavras para agradecer, não temos, né, Luciano? Exatamente, muito a importante. Ana, mãe delas, a Ana, nós temos uma história que a Ana fez os nossos blackouts. A gente fez blackouts aqui, né, assim, no calor, né? Para calor, para frio, para escuro. Para ficar mais preservado e tudo. Então, assim, a gente comprou material tudo para fazer isso, porque é caríssimo. Se você for comprar, assim, para uma van, um kit desses blackouts aí. É bem, né, carinho. Mais de R$1.000 e tal. Então, assim, a gente pensou, não, vamos comprar as coisas e vamos achar alguém para costurar. E a gente comprou tudo, mas daí quem que vai costurar? E a gente tava um dia ali com a Ana, e a Ana falou assim, tinha uma máquina de costura lá. Eu falei, isso aí eu posso costurar para vocês. E se tracamos costurar. Eu fiz os cortes, fiz as medidas, e ela, com o maior prazer, lá fez a costura para nós, tudo. E ficou assim, maravilhoso. Assim, ficou, obrigada, vamos dizer assim, um utensílio, vamos dizer assim, indispensável, né, para quem viaja e tudo. Então, assim, você que é viajante, chegou nesse vídeo aqui, e você não tem ainda esses blackouts, olha, é fundamental, faz uma diferença absurda. Faz uma diferença grande. Então, obrigada, Ana. Sempre que a gente coloca os blackouts, a gente pensa em ti, não tem como não. E aí quero agradecer também o início também, né? Como a gente lá atrás, quando começamos a construir o nosso trailer, lá em 2014, final de 2014, 2015, eu cheguei para depois é um amigão nosso, né? Mas eu cheguei para um dono de uma empresa que faz motorhome lá em Santa Catarina, em Barra Velha, e eu falei para ele, olha só, eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero fazer, mas eu posso ceder o meu trabalho, né, as minhas horas, ajudando você aqui na tua fábrica, e você me empresta as ferramentas para eu montar o nosso trailer. E ele aceitou de pronto, assim, e desde lá assim, a gente veio construindo uma amizade muito grande. E quando a gente começou de novo com a ideia aqui do furgão e precisar fazer algumas coisas, obviamente a gente recorreu a ele. E de novo ele falou, não, pode vir aqui, vocês estão em casa aqui e tal. E, né, cedeu as máquinas dele, tudo lá. E a gente tem até vídeo no Instagram ali, a gente num desses processos montando as madeiras, cortando e fazendo as coisas. Então é uma gratidão muito grande que a gente tem com o Marcos Maciel Fagundes, né? Uma gratidão muito grande, porque ele é um parceirão mesmo. E se você precisar de serviços, né, de motorhome, né, construir o seu, né, entre em contato com a gente, que a gente vai te passar o contato ali em Barra Velha da empresa dele, que é especialista, né, nessa parte aí de construção de motorhomes. Também quero agradecer, né, Martemos, quero agradecer o nosso amigo Luiz Bassi, lá de União da Vitória. Ele e a esposa, né, a Márcia, eles têm a maior clínica da região lá, odontológica, né? E eu tive um episódio com ele há alguns anos, aonde que esse episódio eu citei ele num livro meu, chamado Mente Ambivalente. Eu fiz uma citação dele que ele nem sabia, né, que eu tinha comentado dele no livro. E aí, recentemente, a gente esteve com ele lá e eu pude falar desse projeto nosso. Ele gostou demais do projeto, e de imediato assim, apoiou o projeto, e porque a gente não ia sair viajar, mas precisava fazer um tratamento, né, nos dentes. Nós já fazíamos os dentes, né? Você estava com vários implantes que precisava botar os dentes. Né? Isso.
E assim, ia custar um valor assim que impossível. No momento a gente né? não A gente podia. não tinha como, né? A gente tava focado em construir aqui. E então eu apresentei o projeto para ele e ele foi assim, de imediato aceitou a proposta, Nossa. gostou demais, nos apoiou assim, olha, um tratamento, né, Mari, que a Mari teve na clínica deles ali em União da Vitória, né, a clínica Luiz Bassi e Márcia Moreira, que assim é fantástico. É fantástico, né, o atendimento deles. Fantástico mesmo. Equipamentos que eles têm de última geração, coisa assim, né? Tanto é assim que você... Eu fiz os meus, eu coloquei os meus dentes, que eu tava com um pino já, e só faltava colocar uns 4 dentinhos, e eles fizeram no mesmo dia. Eu tava com os implantes, né? E no mesmo dia, porque eles têm aquela máquina... Eles têm uma máquina 3D alemã, acho que é, que você imprime o dente ali, você vê o dente sendo impresso na hora ali, já vem e coloca o dente. Olha, a gente até pesquisou aqui em Curitiba e não encontramos ninguém fazendo isso aí. E lá, então, em União da Vitória, lá tem esse recurso e assim, foi um atendimento muito especial. Sensacional. E a gente quer agradecer demais, assim, né, o Luiz Bassi e a Márcia. E a Angélica. E a Angélica, Obrigada. né, que fez o tratamento com a Mari. Obrigada. Te amo, tá, Angélica? Olha, que trabalho, hein? E tantas outras pessoas ali, né, nesse processo, né, que de alguma forma, né, mesmo às vezes não conhecendo o projeto em si, mas que abriram portas, né, nesse contexto todo, assim, acho que mais de 50 empresas, né, contrataram o meu serviço dentro desse período todo aqui. Então, eu quero agradecer cada uma delas, né, e é interessante porque, assim, sempre quando eu fecho uma parceria, eu trato parceria como parceria mesmo, né, então... eu tenho um grupo de WhatsApp que eu estou formando com todas as pessoas, né, para quem eu presto serviço, esses empresários, e que ali tudo que eles precisarem, que estiver à minha disposição, eu com certeza vou oferecer, né, a eles de uma maneira muito, como é que eu vou dizer assim, se eles fizerem um orçamento em qualquer outro lugar e chegarem para mim e for algo que eu possa fazer, eu sempre vou fazer muito mais barato para eles, como parceria mesmo, que são pessoas que acreditaram no projeto, né? Que acreditaram no que a gente está fazendo. Então... E também agradecer ao Gilberto da garagem, né, Luciano? Sim, o Gilberto, outro parceiro, que foi onde a gente comprou o furgão, que assim, bem parceiro mesmo, né? Ali em Blumenau. E assim são vários, né? Que confiou na gente, assim, sem ao menos conhecer, né? Sem nada. Então são pessoas muito especiais, muito especiais. Foi bem bacana mesmo, né? Então, gente, a gente deu esse start aqui com vocês nesse vídeo para ser um marco para nós também, né? E para que vocês conheçam um pouquinho dessa história, né? De como que a gente vai viajar. E eu quero realmente poder ser, através do nosso dia a dia, poder ser um incentivo, né, Maria? Que a gente seja esse incentivo para que vocês possam realizar, se é um sonho de vocês, se é um desejo, e talvez não seja exatamente fazer isso, mas que você entenda que é possível fazer, né? Que você pode, você consegue, basta você dar o primeiro passo, né? E mesmo que você esteja no nevoeiro, o primeiro passo é essencial, porque você vai vendo que a cada passo o que você não via, né, começa a aparecer, e você vai tendo um entendimento de que você, quando chega no momento, você vai pensar assim, caramba, por que eu demorei tanto para dar esse primeiro passo, né? Então, basicamente é isso, né? E deixa eu ver meu roteiro, já falei tudo, eu fiz até meu roteiro. Então eu vou falar uma coisa que para mim é muito importante. Eu amo animais, amo. E eu não suporto ver eles sendo maltratados. Então, você que tem animalzinho, cuide. Ele sente dor, ele sente saudade, ele sente vontades. Então, cuide do seu animalzinho. Perceba quando ele tem alguma coisa, não fique enxotando e perceba, trate bem teu animal, porque assim, ó, um dia nós vamos dar conta disso. Eu acredito, né, que um dia a gente vai dar conta das nossas atitudes.
E se Deus criou os animais, foi por uma razão. Nós somos tutores deles. Então nós temos que cuidar, seja qual for o animal. Cachorro de rua tá por demais, tá por demais. O que a gente vê de cachorro largado, se você não pode fazer outra coisa, faça uma casinha, ou coloque ração para eles lá fora, água, né? Se não tem outro meio de fazer alguma coisa. Mas, e não é só cachorro, gato, passarinhos, seja lá qual for o animal. Tem amor por eles. Deus nos deixou eles com o amor dele para nós, como dizendo assim, olha, e nós temos, como é que a gente fala, Luciano? Não é autoridade, como é que é? Domínio. Domínio sobre eles. Nós temos domínio. Se você tratar ele, ele vai comer. Se tu não tratar, ele não vai comer. Então, olha por isso, tá bom? E se não puder fazer nada, ore por eles. Reza, faz alguma coisa nesse sentido. Então é isso. Gente, olha, vamos, né? Ó, já até tocou o sino aí, ó, já deu o nosso tempo. Chamando os fiéis. A gente não quer demorar muito, ser muito prolongado nesse vídeo. E agora aqui, né, eu falei que vocês ficarem até o final, porque depois aqui eu vou colocar um pouquinho do bastidor, né? De como que foi a gente organizar aqui, ajustar essa posição, esse enquadramento do vídeo aqui, e aí para vocês entenderem assim que nem tudo são flores, como a Mari falou na chamada do convite da live, o dia a dia tá acontecendo aqui, né? E aí a gente, né, se estressou. Nós vamos compartilhar tudo com vocês. Tudo. Se estressou aqui, depois a gente tava assistindo, a gente se rachou o bico de risada, né, de ver. Então a gente vai deixar aqui no final para vocês um pouco desse bastidor. E aí depois você deixa um comentário aí, tá? Dentro do vídeo ali, né? Faz esse esforcinho aí, deixa um comentário aí pra nós, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa iniciativa. E contamos com o apoio de vocês, né? Se você é um empresário e por acaso você souber que a gente está indo para a tua cidade, para a tua localidade, entre em contato com a gente, né? Vamos conversar, vamos fazer uma parceria e vai ser muito legal, então, a gente ter essa experiência presencial também com vocês. Tá bom, gente? Isso aí. Beijos carinhosos. Então tá, nobres, semelhantes, tenham uma ótima semana. Siga a gente no Instagram, curta aqui, se inscreva no YouTube. E É isso aí. até o próximo vídeo. Valeu! Você tem que ficar pra cá, mano. Tu tá assim no vídeo, vida. Você não quer fazer, né? Meu Deus, Luciano! Qual que é o